tudo que nós falamos e tudo que nós louvamos, tudo que nós fazemos aqui depende de algo muito importante chamado fé. As histórias que nós lemos na Bíblia dependem da fé. Inclusive tem algumas histórias até bem interessantes e algumas que até complicam a maneira como a gente acredita em Deus. Mas nós temos fé que elas aconteceram, porque elas estão exatamente na palavra de Deus. A nossa dificuldade vivendo em 2025 é que fé não é laboratorial, não dá para ver no microscópio. Fé não dá para você pegar assim e poder mostrar para alguém. Na sua vida, dependendo do que aconteça, você até pega, você agarra em algo, porque você passou por algo assim extraordinário, palpável. Mas é difícil você pegar isso que você passou e falar, olha aqui, ó, pega também. A outra pessoa não pega, somos nós que pegamos. Então, como nós trabalhamos na base da fé, com a fé, pela fé, é muito interessante quando nós vamos à Bíblia, através da Bíblia nós aprendemos a ter uma fé mais madura, uma fé não muito infantilizada, porque todos nós começamos com uma fé infantil, assim como nós nascemos, a gente começa com uma alimentação infantil, começamos com leite, depois de alguns meses passando por uma papinha, uma fruta macia, os dentes vão nascendo, a nossa comida vai ficando um pouco mais incrementada, a gente já tem condições de mastigar, e assim vai o nosso corpo, porque senão ele não vive. A nossa fé também começa infantilizada, para alguns quase que num mundo de mágica, para alguns quase que num mundo paralelo, mas ela vai amadurecendo, e isso vai nos mostrando o que é realmente andar ao lado de Cristo Jesus. Então assim, nós podemos tocar? Podemos. Eu particularmente tenho os meus toques, que eu toquei em algo muito sagrado. E pouquíssimas vezes, se eu não me engano 3, no máximo 4, mas são vezes suficientes para me saber que Deus anda do meu lado, que Deus existe e está ali. Agora, eu posso até contar, ser uma história linda, bonita, mas não dá para você na minha história pegar, falar, não, agora eu tenho algo palpável. Não dá, você vai ter que passar por isso também. E tem uma história na Bíblia que vai falar de Pedro. Se você está com sua Bíblia, o seu aplicativo aí, se você puder abrir para a gente ler junto, Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Verso 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele respondeu: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Pedro foi ousado aqui. Pedro pediu para fazer algo que nunca ninguém tinha feito: andar sobre as águas. Ele vê Jesus andando, ele reconhece o poder de Jesus, sabe quem é Jesus, sabe que Jesus tem poder para fazer isso, mas aí ele é ousado ao falar assim: bem, o Senhor é Jesus mesmo? Mande que eu faça com que eu ande sobre essa água também. E é interessante quando Pedro é aquele impulsivo, né, que pula na frente, que já sai falando, não pensa muito. Quando ele fala: o Senhor é Jesus, faz com que eu ande nessa água então. E aí Jesus falou: fácil, vem, é só vir.
Fico imaginando que naquela hora os amigos de Pedro devem ter olhado e falado assim: vai, não mexeu? Agora vai. Agora a gente quer ver você sair do barco agora, porque não estava uma água calma, não eram as visões que João vai ter no começo do livro de Apocalipse, falando assim, eu fui ao céu e vi um mar, e era um mar de vidro, ou seja, calmo, parece que dá para andar sobre ele. Não, o mar ainda estava agitando ali, Jesus vai parar a tempestade depois. E aí eles dizem: vai, Pedro, agora quero ver, você não pediu isso para Jesus? Não é o que você pediu? Ele falou: vem. E aí o que Pedro faz? Com toda a coragem que ele tem, ele sai do barco e começa a andar exatamente por sobre aquela água ali. Mas depois, percebendo que os ventos continuam, ele olha os ventos, ele olha as ondas e começa a ter medo, e ele começa a submergir, ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, a Bíblia fala que rapidamente ele falou: Senhor, por favor, me ajuda. E Jesus, a Bíblia fala que na hora estende a mão a ele, pega na mão dele e o traz de volta. E os dois então adentram exatamente ali o barco. Pedro pede ajuda para Jesus quase que imediatamente. Só que aí Jesus faz uma pergunta interessante. Ele fala: Pedro, por que você duvidou? Pouca fé. Pouca fé foi o fato de você duvidar que te fez submergir. Aí a pergunta que fica é o seguinte: tá, mas Jesus, Pedro duvidou do quê, aliás? Aliás, Pedro duvidou de quem? De Jesus não foi, porque logo em seguida ele fala: Jesus, me ajuda. Ou seja, ele tinha fé em Jesus, portanto que ele pede ajuda para Jesus. Ele não tenta sair nadando, ele não pede uma boia, ele não corre para perto do barco, ele está afundando e fala: Jesus, me salva. Ele tem fé em Jesus e sabe que Jesus pode salvar ele. Então fica bem, Jesus quando fala que ele duvida do quê? Ele duvida exatamente de quem? Sabe de quem Pedro duvida e começa a submergir ali? Pedro vai duvidar de si mesmo, porque de Jesus ele não duvida, tanto que ele vai pedir: por favor, me salva, e Jesus vai lá e exatamente salva ele. Ele duvidou que sobre o poder de Jesus ele seria capaz de andar sobre as águas. E olha que ele já estava andando, mas andando, vendo os ventos, tudo estava acontecendo, começa a ficar com medo. É como se fosse assim: cara, será que Jesus tem poder mesmo? Será que eu posso fazer isso mesmo? E aí começa a submergir. Ou seja, ele duvida dele, que sobre a autoridade de Jesus ele possa fazer algo. E é por isso que ele começa então a submergir, é por isso que ele começa a afundar. Mas de Jesus ele não tem falta de fé. Jesus, por favor, me salva. É a pequena oração dele, Jesus vem exatamente ali e salva ele. No livro Desejado a Todas as Nações, diz assim: assim é a vida cristã. Enquanto os olhos estiverem firmemente fitos em Cristo, que é o Todo-Poderoso, nos manteremos firmes. Mas se voltarmos a atenção para nós mesmos, para as nossas falhas ou para as dificuldades que nos rodeiam, cairemos. É Pedro falando assim: cara, eu estou fazendo algo que um Deus faz. Ele está andando sobre as águas. Nunca vimos ninguém andar sobre as águas, nunca escutamos história de andar sobre as águas. E o Deus está andando sobre as águas, Jesus, e agora ele me deu autoridade para andar também. Só que aí Pedro começa a lembrar de quem ele era. Bem, eu não sou um semideus. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, eu sou o cara impulsivo, eu não sou o cara mais simpático do mundo. As palavras que saem da minha boca nem são as palavras mais agradáveis, eu não sou Miss Simpatia. E ele começa a olhar para os erros dele, esquecendo a autoridade de Jesus que mandou ele pisar na água. E aí ele perde a fé nele mesmo, a fé naquilo do poder que Deus deu para ele para andar. E aí ele começa exatamente a submergir ali. Porque a fé, lembre-se disso, fé não é apenas acreditar que Deus pode. Bem, acreditar que Deus pode fazer todas as coisas, isso é fé. Acreditar que Ele pode curar, é fé. Acreditar que Ele pode tirar de uma enrascada, é fé. Porque você está acreditando em algo que você não pega, não está vendo, então é fé. Você exatamente exerce isso, e isso é fé. A Bíblia nos diz que exatamente isso aqui é fé. Eu creio que Jesus pode, bem, isso é fé. A Bíblia fala, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é fé. A Bíblia fala, né? Deus falando: agindo eu, quem me impedirá? E isso é fé em Jesus, nós não duvidamos disso. Mas fé também é acreditar que Jesus acredita que você pode. Fé também, acreditar que Jesus pode, fé. Mas fé também e aí vai amadurecendo, é acreditar que Jesus olha para você falando assim: eu acredito em você.
Você pode. O que acontece no episódio exatamente de Pedro? Ah, Pedro, você quer andar sobre as águas? Vem, estou autorizando, estou abençoando, você pode. Eu acredito que você agora vai andar nessas águas, eu estou autorizando isso. Fé é acreditar que Jesus pode, mas fé também, e mais amadurecida, é também acreditar que Jesus acredita que a gente pode. Aliás, nós estamos vivos aqui, então assim, algum propósito Ele tem para mim e para a sua vida. E não interessa o nível da sua crença nele, não interessa o nível da fé que você tem nele, não interessa o quanto você se aprofunda nele. Você está vivo, você não morreu, você está aqui, está ouvindo. Deus tem um propósito para a sua vida, e é como se Ele falasse: ei, eu acredito que você pode. A pergunta às vezes é: tá, posso, mas posso o quê? Como? E isso é um nível de fé que nós temos, de uma fé exatamente madura, que deve vir até mim e você. Pedro, quando quer ir até Jesus, ele acredita, ele está no barco. Quando ele quer ir até Jesus, ele acredita que Jesus deu autoridade, ele pode. Tanto que Pedro não pula do barco. Pedro não sai do barco. Ele fala: se você é Jesus, manda eu ir até aí. E fica esperando Jesus mandar. Bem, se Jesus der autorização, se Jesus falar que pode ir, aí eu saio do barco e vou caminhando sobre as águas. Agora, se ele não falar nada, eu é que não sou doido de exatamente fazer isso aqui. Aí é como se Jesus falasse: Pedro, então pode sair do barco e vir, porque eu acredito em você. Você acredita que eu posso? Acredito. Bem, e eu estou autorizando, e agora acredito que você pode também. Eu acredito em você, então você pode sair desse barco e vir até aqui. E aí Pedro, por um momento, acreditou que Jesus podia, que ele tem fé em Jesus. A fé dele em Jesus vai do começo ao fim. A fé que se perde é nele mesmo. Ele acreditou que Jesus podia. Segundo, Pedro acreditou que já que Jesus mandou, ele podia. Aí ele foi. Mas por um momento, relembrando sei lá eu o que da vida dele, passado e como é pecaminoso e tal, ele começa a pensar que ele não pode. E aí ele começa a afundar. Ele começa a pensar assim: não, Jesus está confiando demais em mim, andando sobre as águas. Não, nosso pai Abraão não andou sobre as águas. Moisés até abriu o mar, mas quem sou eu para estar fazendo algo que os nossos pais não fizeram? Não pode ser comigo. E aí ele deixa de acreditar nele, e ele exatamente começa a afundar. Então lembre-se, fé é acreditar que Jesus pode, ok? Fé também é acreditar que Jesus acredita na gente, que é o que ele faz com Pedro. Vem, acredito que você vai andar. E fé, acima de tudo, é acreditar que autorizados e abençoados por ele, a gente pode. Fé é acreditar que Jesus pode. Fé é acreditar que Jesus acredita que a gente pode. Fé é você acreditar que, autorizado e abençoado por Deus, você pode. Cara, isso aqui é impossível, isso aqui não vai dar certo, mas eu senti Deus falando para mim. E aí o que você faz? Eu vou. Porque se ele acredita que eu posso, eu também preciso acreditar que eu posso. E aí eu vou nesse caminho. Aí começa a ficar uma fé talvez um pouco mais madura. Quando? Quando você entende ao lado de Deus que Ele está mandando você ir. Por exemplo, eu não me atreveria a sair desse palco e andar como se eu fosse levitar aqui. Não me atreveria. Por quê? Porque Deus não falou que eu posso. Deus não falou: Cristiano, dá uma demonstração aí do meu poder, vai, sai andando. Não falou isso comigo, e acho que nunca vai falar, porque Ele não precisa disso. Então eu não me atrevo a falar assim: não, eu vou exatamente passar aqui agora. Eu não ouvi Jesus dizendo, falando para mim: venha. Eu me lembro uma vez, morava lá em Afonso Cláudio, fazia umas visitas com a dona Ivone, e me lembro quando uma vez a gente foi lá nas casinhas do 21, estava lá, chegou uma mulher com uma ferida no braço, acho que já até contei isso aqui, e falou: você é pastor, né? Então é o seguinte, coloca o óleo ungido aqui e ora por mim para curar. Eu falei: que óleo ungido é esse? O óleo que eu tenho para unção você não vai querer, né? A gente faz no leito da morte e tal. Ela falou: não, óleo, você não é pastor? Ela desaforou eu. Falei: não, sou pastor. Então o senhor tem que orar, pôr o óleo e curar. Eu falei: não, Deus não mandou eu fazer isso. E eu não vou me atrever a pôr a mão no seu braço e orar e falar que vai ficar curado. Eu não sou doido de fazer isso, porque eu não senti Deus pedindo isso para mim. Agora, o que eu estou sentindo aqui é que eu posso orar por você, te colocar no meu carro, meu Celtinha, e te levar para o hospital. Isso eu estou sentindo Deus. Então você não é pastor? Sou pastor. Mas Deus não está mandando eu curar seu braço com óleo, e eu não vou ser doido de performar um pastor aqui que cura, porque isso não vai dar certo. Não é que eu não
tenho fé para isso. É que Deus não me mandou fazer isso. Ele não me abençoou para fazer isso. E eu não vou me arriscar a isso. Aí depois de muita discussão, ela com a dona Ivone, a gente entrou no carro, orou com ela e levou ela no hospital. Bem, Deus não mandou fazer algo a mais do que isso. E se eu não sentir, eu não me atrevo a fazer aquilo que Deus não está me chamando exatamente para fazer. Nós podemos em Cristo, lembre-se disso, em Cristo nós podemos tudo que Ele quer que nós possamos. Se Ele não dá autoridade, se Ele não abençoa para fazer, não adianta. E não é falta de fé quando essas coisas não acontecem. Se Ele não está autorizando, se Ele não está mandando, não tem jeito. O mesmo livro Desejado a Todas as Nações diz assim, gosto desse texto, Cristo vê valor em todo ser humano. Todo ser humano. Cristo não olha para o que o homem é, mas para o que ele pode se tornar pela graça. Se Cristo fosse olhar para mim e para você pelo que nós somos, esquece. Ele não ia autorizar nem abençoar a gente para fazer nada, nem nunca, nem em lugar nenhum. Mas quando Ele olha para a gente, é porque Ele sabe que a gente pode se tornar na graça dEle. Por isso que Ele fala, Pedro, eu sei do que você é capaz de se tornar. Se eu for avaliar a sua vida, com toda a sua impulsividade, que foi esses tempos que a gente andou junto já, não dá. Mas como eu sei o que a graça pode fazer com você, eu acredito em você e quero que você também acredite em você. Então sai desse barco. Pode vir, porque eu sei exatamente no homem que você pode se transformar. Aí você fala, pastor, em Cristo então eu posso andar sobre as águas? Pode, desde que Ele diga venha. Agora se você não sente Deus te chamando, cuidado, não se atreva, nem andar sobre as águas, não se atreva a casar, não se atreva a ter filhos, não se atreva a mudar de emprego, você não está sentindo Deus, não se atreva a ir somente por uma fé da qual você não tem certeza. Lembra no deserto da tentação? O diabo leva Deus lá para cima e fala, pula daqui e peça com que seu pai, os anjos, dê ordem aos anjos para que te carregue. Ele fala, eu? Mas para que eu vou pular daqui? Eu não vou me atrever a, como homem aqui nessa terra, não vou me atrever a tentar o meu pai de jeito nenhum. Aliás, você mandando que eu pulo, aí é que eu não vou pular mesmo. Se o pai vir com a voz lá de cima, como foi no meu batismo, falar, meu filho, pode pular, aí eu pulo, porque ele está dando ordem, autorizando, aí eu sei que os anjos vão. Agora, eu me atrever e falar, não, pela fé, Deus vai fazer alguma coisa, eu vou pular então, que Ele vai. Eu não estou sentindo Ele mandar eu pular. Cara, de tudo que Jesus fez, multiplicou pães, curou pessoas, ressuscitou pessoas, pular, coisa simples para Ele. Podia até pular, se quebrar lá embaixo e se restaurar para falar, tá vendo como eu sou filho de Deus? Mas falei, não, para que eu vou fazer essa demonstração? Para que eu vou tentar o meu Deus? Se não é isso que Ele pediu de mim, não é isso que Ele quer que eu faça, então não vou pular daqui. E aí hoje eu percebo que tem muita gente no nosso meio cristão decepcionada com Deus, porque não conseguiu andar nas águas, porque não conseguiu aquele emprego, porque o casamento não deu certo, porque a cura não veio, porque não conseguiu, em nome de Jesus, chegar a algum lugar. Mas quem diz que Jesus falou para você ir para lá? Quem diz que Jesus falou, venha? Algumas coisas pela fé, e eu acho que essa um grande preconceito dos ateus contra nós cristãos, algumas coisas que nós fazemos pela fé, em nome de Deus, se tornam atrativos como se fosse um picadeiro, porque se dá certo, Deus quis. Se não dá certo, Deus não quis, e eu sirvo o meu Deus. Mas você não se preparou, você não estudou, você fez uma prova malemar, aí você não passa e Deus tem um outro prova para você. Aí fica fácil você tirar o peso das suas costas como cristão. Acho que até por isso muitas pessoas são adeptos ao Evangelho, porque Deus está no controle, e aí se der errado é Ele, se der certo é Ele. E eu vivo sem responsabilidade, eu não me responsabilizo pelas coisas que eu faço, dando certo ou dando errado. Mas Deus vem aqui e fala para mim e para você que tem hora que não dá para se atrever. Tem gente que fala assim, não, eu vou. Mas como que você vai? Cara, eu vou pela fé. Mas que fé é essa? Por acaso você ouviu Deus falando que é para você ir? É como se Deus falasse assim, ei, você vai casar com esse cara? Eu vou, pela fé, acho que ele vai melhorar. Se eu fosse você, eu não entrava nessa não. Eu nem estou te chamando para isso. Se eu fosse você vai pela fé, mas que fé? Que fé é essa? Que você, uma pessoa, um exemplo, que está sendo abusada, que não está sendo amada, que fé é essa que você está tendo de que Ele vai melhorar? Por acaso você ouviu a voz de Deus falar, pode ir que eu vou melhorar? Então assim, se eu fosse você, eu não me atrevia a fazer isso. Você vai mudar de emprego?
Você vai sair, a forma como está a nossa economia hoje, você vai sair desse emprego que está tudo bem, por uma coisa arriscada? Eu vou pela fé, acho que vai dar certo. Fé? Fé em quem? Que eu não te chamei para outro lugar. Eu não te chamei para outro emprego. Que fé é essa que você vai? Eu não me atreveria nesse momento a fazer isso. Aliás, eu já até te chamei em outros momentos e você recusou. Agora eu não sei que fé é essa que você segurou nisso aí e fala, não, agora eu vou. É como Jesus falasse, cuidado. Porque a experiência de oração de Pedro é mais ou menos assim. Jesus, usa a sua autoridade para me autorizar a andar sobre essa água. Eu tenho fé que o Senhor pode fazer isso. E eu gosto dessa oração de Pedro, porque isso ilumina um pouco o nosso caminho de fé e oração. Senhor, usa da sua autoridade para me autorizar a pisar nessa água e andar por ela. Seria muito bom se nós tivéssemos isso como oração em nossa vida. Senhor, usa a sua autoridade para me dar um sinal, para saber se eu estou autorizado a casar com essa pessoa. Senhor, usa a sua autoridade para me dar um sinal, para ver se eu estou autorizado a proceder assim, aí ali, aí aqui. Poxa, Gideão fez isso com o Senhor, fez 2 vezes, deu tão certo. Então, seja dessa forma ou de outra, eu preciso saber se eu estou autorizado para o Senhor a ir para esse caminho que eu estou indo, porque eu posso ir, o Senhor autorizando ou não. Sempre gosto de lembrar de Davi. Sempre pedia autorização para Deus poder ir para as guerras ou não. Algumas ele ganhou, outras ele ficou com medo de ir. Algumas ele queria muito ir, porque o exército dele era maior. Deus falou, não vai. Bem, a gente não tem, pessoal, não posso fazer nada, a gente não tem autorização de Deus para ir. Mas a gente é maior, Davi. Vai perder, ué. Sem a bênção de Deus, eu não me arredo daqui. A gente é maior, a gente está, 10-1, mas não vou. Sem autorização de Deus, jamais. Sou doido. Algumas guerras, Davi estava com um exército bem menor. Aliás, no começo o exército dele era um exército de rebeldes, de marginais, que se tornaram heróis. Algumas vezes Davi falou, não, vou consultar a Deus, mas é óbvio que ele vai falar para a gente não ir. Olha a diferença de exército. Senhor, tal. Davi, vai. O senhor tem certeza? O senhor já olhou o nosso exército, como é que está? O senhor tem... Pessoal, mas a gente vai morrer. Pessoal, Deus falou para ir. Ele autorizou. A gente vai duvidar dele? Bora lá. Ia e ganhava. Agora, Davi, quando tinha que falar das suas paixões, aí ele não falava com Deus. Nossa, me apaixonei por essa mulher Betseba. Vou orar para pedir ela para Deus. Não posso. Ela é casada. Como é que eu oro para Deus pedir uma mulher dessa? Não posso. Aí Davi vai lá, faz um cambalacho todo para poder ter Betseba. E em nenhum momento ele fala, não adianta falar, Senhor, salva o meu filho. Não dá. Porque eu já sei que ele não vai dar autoridade para me juntar com essa mulher. Eu já sei que eu não estou abençoado nem autorizado por ele para fazer isso que eu quero. Então, o que Davi deveria pensar, eu não vou nem me atrever. Mas Davi, pelas suas paixões, ele vai, e a vida familiar dele, dali para frente, praticamente, 2ª, 3ª, 4ª geração, resquícios de desastre. Porque ele não estava autorizado nem abençoado por Deus para ir até onde ele foi. Mas ele, com a liberdade dele, foi assim mesmo. Bem, vamos para um outro lugar da Bíblia, só para que você entenda melhor. Aliás, a gente não precisa nem abrir, que eu sei que você consegue. Completa comigo, voz alta. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, verso 28. Do jeito que nós lemos esse verso, as coisas parece que têm vida própria. Elas conspiram. Já vou falar assim, cara, o universo conspirou contra eu. Deu errado dali, parece que as coisas se mexem. Parece que o sol se mexe ou não a nosso favor. Parece que o vento está ou não a nosso favor. Parece que a chuva está ou não a nosso favor. Senhor, vou casar na praia. Espero que as coisas me aliviem. Não pode chover. Então a gente espera que o universo exatamente tenha essa conspiração para comigo e com você. E eu me lembro que uma vez escutando um sermão de um pastor que morava, se não me engano, em Santos, ele conta a história para falar desse verso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. Aí ele fala que um pessoal, 2 ou 3 ladrões, foram até a casa de um irmão da igreja, fiel, devoto, roubaram o carro dele e foram subir a Serra de Santos. Só que no meio da serra lá, acabou a gasolina, não tinha gasolina no carro. Os ladrões deixaram o carro e foram embora. Sabe o que aconteceu naquela noite em Santos? Choveu, alagou Santos.
Aí ele pega o pastor e vem me dizer uma dessa. Está vendo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Roubaram o carro, tiraram o carro de onde encher de água e o carro ficou lá. Eu falei, tá, mas é difícil porque em Santos só tem esse cara bom. Só tem esse cara que Deus falou assim, tira só o dele, o resto eu alago tudo. E não tem mais gente fiel lá? E os outros carros que boiaram? Deus... Então assim, é estranho você entender que as coisas vão cooperar. Parece que as coisas são algo assim, inteligente. Parece que essas coisas têm raciocínio. Bem, se você for olhar em qualquer... Principalmente a Bíblia NVI, ela vai te dar a oportunidade de 3 traduções desse texto. Essa particularmente, a primeira tradução, que é a mais comum entre nós, é uma tradução que não me adapto muito a ela, não gosto muito. Mas tem uma segunda tradução que diz assim: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ah, agora melhorou. Deus age em todas as coisas. Ah, pastor, não são as coisas que são inteligentes. É Deus que está agindo nas coisas para que realmente possa fazer algum bem, algum propósito, exatamente alguma coisa para mim. Não é o universo que conspira. As coisas não têm inteligência. É Deus que está usando exatamente essas coisas, as circunstâncias. Aí, eu não sei você, mas eu vou ter um problema, porque... então Deus interfere, nitidamente. Tem coisa que ele fala, pode acontecer. Tem coisa que ele fala, não vou deixar acontecer. Eu permito acontecer e não permito acontecer. E tudo está sob o total controle dele. Por quê? Porque ele controla as coisas. Ele controla o vento. Olha o que ele fez na história de Pedro. Ele controla o terremoto. Ele controla tsunami. Ele controla raios. Ele controla todas as coisas. Deus tem um propósito. É como se, de forma muito abusada da palavra de Deus, pudesse falar assim: cara, roubaram sua moto? Deus tem um propósito maior. Se Ele permitiu acontecer, Ele tem um propósito. Que propósito? Eu comprar outra moto? Entrar noutra dívida? Que propósito é esse que eu não estou vendo? Cara, se você está com esse câncer, tem um propósito de Deus aí. Se Ele permitiu, que algo vai acontecer daí. Um câncer. Está me matando, acabando emocionalmente com a minha família. Tem propósito nisso. Ano passado, retrasado, aquelas crianças, se eu não me engano, na creche em Joinville, que entraram lá e atiraram e mataram aquelas crianças. Você chegar para um pai e falar assim: pai, Deus permitiu porque Ele tem um propósito. Ele tem um propósito na sua vida. Propósito? Meu filho com 3 anos, atiraram nele. Que Deus é esse? Que propósito é esse que pode ter se Deus ele faz acontecer ou não deixa acontecer? Então, se é isso, Ele deixou acontecer. Se Ele deixou acontecer, perder o meu filho numa creche, num lugar seguro, que eu tinha certeza que meu filho estava ali seguro enquanto eu trabalhava. Bem, acreditar nessa tradução é acreditar que nós temos um Deus um pouco manipulador. Sabe, um Deus que brinca de videogame. Essa fase eu vou pular. Não, esses... Já jogou Mario? Não, esse cogumelo aqui eu não vou pegar não, vou passar reto, deixa esse cogumelo para lá. Não, esse aqui eu pulo ele, nem mato, esse aqui eu mato. É acreditar num Deus manipulador que parece que tem hora que brinca de videogame. Bem, essa tradução também não me agrada muito. E eu teria dificuldade de acreditar nesse Deus manipulador que, de propósito, favorece uns e não favorece outros. Independentemente de amor. Não, esse aqui é o grupo que Ele favorece. Aquele ali é o grupo que Ele não favorece. Aconteça o que acontecer. Acreditar nisso nos faz acreditar num Deus manipulador. E outra, acreditar nisso, me desculpe, é acreditar num Deus muito melindroso. Um Deus muito carente. Onde Deus fala assim: você viu lá a creche? Então, você não me ama, aí não pude evitar os tiros chegar nos seus filhos. Você viu que a sua vizinha, o filho dela, o tiro não pegou? Por quê? Porque ela me ama. Se ela me ama, eu estou ali protegendo ela. Agora você não me ama, então não protegi seu filho. Acreditar nisso é acreditar num Deus carente, melindroso, carente de amor. E acho que não é exatamente isso que a Bíblia vai deixar claro. Essa ideia não cai muito bem. Mas aí temos uma terceira opção, que é assim, a que eu mais gosto, e vejo ela mais perto da tradição original. Diz assim, Romanos 8, 28. Em todas as coisas, Deus
coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom. Agora Deus não está manipulando coisas mais. Ele está se relacionando com aqueles que Ele ama e juntos estão cooperando nas coisas. Agora não tem coisas que o universo conspira. Agora não tem Deus favorecendo por vontade própria uns sim, outros não. Agora as coisas começaram a mudar aqui. Que agora fala de relacionamento. Não está falando assim, aconteça o que acontecer, faça o que fizer. Agora está falando de relacionamento. Aí você volta para a história de Pedro. Imagina Pedro falando assim: Jesus, dá para transformar essa água em terra firme, para me pisar nela e sair andando? Quer que eu mexa nas coisas? Quer que eu mude essa água de terra só para você pisar? Você quer que eu manipule as circunstâncias? Eu não morri por circunstâncias. Eu não morri por monte, eu não morri por madeira, eu morri por vocês. Se eu tenho que fazer algo, é em vocês. Se a oração de Pedro é só isso, Pedro vai continuar o mesmo. Lembre-se, fé é acreditar que Deus pode, ok? Agora, se Pedro fala assim: Jesus, que é o que ele falou, o Senhor me autoriza a andar sobre a água? A sua autoridade vai me afetar e eu vou andar sobre a água exatamente como ela o é. Relacionamento. Bem, agora é diferente, porque agora a fala não é com a água, a fala é com Pedro. O milagre de Deus não é na água se tornar ali uma terra seca para ele poder pisar. Agora é com Pedro, é relacionamento, é exatamente isso aqui, é transformação. Aqui não é Jesus agindo nas coisas, é Jesus agindo juntamente com Pedro. Pô, Pedro, que fé, hein? Fé em mim? E se eu autorizar, você tem fé em você que você anda? Pô, vamos junto nessa então, vem. E Pedro foi. Lembre-se, Pedro só sai do barco quando Jesus autoriza. Ele não é doido de sair do barco sem autorização de Jesus. Mas quando Jesus autoriza, ele fala: aí eu vou. Então não se esqueça, fé é acreditar que Jesus pode. Fé é acreditar que Jesus acredita que a gente pode. E essa parte é que Pedro vai perder. Fé é acreditar que a gente também pode. Jesus acredita em nós. E tem hora que você sabe disso, nem nós acreditamos em nós mesmos. Mas quando você é autorizado por Deus, abençoado por Deus, tenha certeza de que você pode. Isso aqui nos transforma. A fé sai de uma infantilidade, começa a ir para uma fé madura, para acreditar que Deus tudo pode em nós. Talvez você vai ouvir alguém falar assim: cara, por que você se arrisca tanto? Por que você chegou tão longe? Ué, porque eu sei que Deus pode, eu sei que Deus acredita que eu posso, Ele me deu dons, talentos, então eu tenho competência, e eu sei que autorizado e abençoado por Deus, eu saio do barco e vou para onde eu exatamente estiver aqui, e tenho certeza que Deus vai estar aqui me abençoando. Aliás, a Bíblia fala o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele não está me fortalecendo, Ele está dando autoridade, Ele está mandando eu ir. Então, simples, eu estou exatamente indo e ponto final. Agora, Jesus quer te salvar toda vez que você fica gritando: Jesus, me salva. Sim, é o que Ele faz com Pedro. Toda hora que você gritar: Jesus, me salva, é exatamente o que Ele quer fazer. Agora, a gente vai passar a vida inteira fazendo só essa oração? Jesus, me cura. Jesus, meu casamento. Jesus, preciso mudar de emprego. Jesus, me salva. A gente vai passar a vida inteira só assim? Ou a gente vai ter coragem às vezes de falar: Senhor, o Senhor me autoriza a ir? O Senhor confia que eu posso, para que eu exatamente dê esse passo? Porque se você sentir que Jesus te abençoa e mandar você ir, tenha certeza que você vai. Porque se ninguém acredita em você, Jesus acredita em você. Lembre-se, é por isso que você está vivo. Se não tivesse perdido a esperança em você, de se transformar um novo homem ou uma nova mulher, você não estaria mais nesse mundo aqui. Jean Paul Sartre vai falar uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: o importante não é o que a vida fez de você, o importante é o que você fez com o que a vida fez de você. Se fosse falar do Evangelho, o Evangelho diria assim: cara, o importante não é o que a vida fez com você, o importante é o que você e Jesus juntamente, Romanos 8:28, juntamente fizeram com o que a vida fez de você. Vocês se uniram juntos, fizeram algo junto no meio das coisas. É isso exatamente o que vai importar. Porque no fundo, a gente fica aqui nesse mundo e eu pergunto: de quem são os olhos que você quer aprovação? De quem são os olhos que você quer uma frase assim: é você, vai, tal? De quem são esses olhos que nós tanto esperamos aqui? Quem são os olhos que determinam quem é você? Seu marido?
Sua esposa? São esses olhos que você quer que olhe para você? Sua vizinha? A sociedade? É esse olho que você quer que olhe para você e fala assim, que vai determinar o que você pode? Quantos pais que não desanimam os seus filhos por não acreditarem nele? Quantos filhos que já estão desacreditados dos seus pais também, por saber que não chega em lugar nenhum? Quem é que desafia você para falar assim, você pode, você deve, você vai? A gente espera isso só de pessoas que estão na mesma corrida que a gente? Eu me lembro uma vez que eu fui brincar de correr aí, foi aniversário do bebê, a gente fez desafio de correr junto e foi, junto com um grupo aí que corre. Aliás, Vanessa, Tati, Lili, acho que o Hernandes, a Aline, parabéns, correram aí meia maratona, correm demais. E aí fui lá correr com eles, tem preparo, não tem nada, fui correr 6 quilômetros. Aí a gente começou a correr junto e fui correndo, e para mim já estava bom do jeito que eu estava. Aí chegou a Lili eu acho que não está aqui hoje, né? Chegou a Lili, igual a vozinha do mal aqui em mim, pastor, pode ir, o senhor pode mais. Eu falei, será que eu posso mais? Então eu vou, E aí disparei, cheguei com vontade de vomitar, caindo, fui para o carro pegar meu Dorflex, fiquei uma semana vindo na igreja, tentando subir a escada de lado, mas aquela vozinha que falou, o senhor parece estar segurando, acho que o senhor pode mais. Posso? Sabe, é ouvir de Jesus assim, filho, o que você está encravado aqui nessa vida? Você pode mais. Senhor, mas eu vou chegar muito cansado. Vai, lógico que vai. Você vai se exercitar mais, você vai se cobrar mais. Mas vai. Você vai ficar emperrado aqui. É ouvir essa voz de Jesus para a gente poder chegar exatamente em algum lugar. E aí Isaías, só para que você veja o que a Bíblia fala para mim e para você, Isaías 60, esse verso é lindo. Ele fala de mim, de você, de Jerusalém. Isaías 60 diz assim, verso 1: levanta-te, ou dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Ele está falando assim, levanta-te, ei, você consegue. Por isso que eu estou falando, levanta-te, ei, resplandece. Você vai ficar parado aí? Você pode brilhar. Ei, vamos, levanta, resplandece. Aí ele fala assim, a tua luz vem. Ei, tem um propósito para você, e você vai ficar parado aí, você não tem ideia do que juntos, nós dois, aonde nós podemos chegar. Você vai ficar parado aí. Aí o fim do verso fala assim, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Ei, Deus está investindo em você. Você não está sozinho. Levanta-te. Você tem um brilho para tirar de você. Você me ama e eu quero te salvar o quanto antes, e quero te usar nesse mundo. Então vamos, tem um brilho aí para sair de você. Bora, sai desse momento empacado da sua vida, seja lá em que vida for, financeira, física, emocional. Vamos, e eu estarei com você. É exatamente o que Ele vai prometer para mim e para você aqui. Deus está investindo em você. Quando eu lembro disso, eu lembro de uma frase que às vezes machuca pelo que nós devolvemos a Deus, que Deus não pega leve em quem Ele investe pesado. Lembre-se disso. Deus não pega leve em quem Ele investe pesado. Se Ele investiu demais em você, Ele vai pegar pesado com você. E eu acho que Deus tem investido pesado em cada um de nós. Josué capítulo 1, olha o quanto Ele vai animar o povo, olha o quanto Ele vai animar eu, você. Josué capítulo 1, a gente sempre usa esse capítulo exatamente para falar em momentos de ânimo. Josué 1 verso 9 diz assim, não te mandei eu? Ser forte, seja corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde? Por onde quer que andares. Ei, levanta, eu estou com você, vamos, eu estou te autorizando e te abençoando a dar esse passo. Ah, Senhor, mas vai ser muito desgastante com a minha família. Óbvio que vai, mas não está pior do jeito que está? Bora arriscar? Então eu estou te autorizando, eu estou te abençoando para você ir. Vamos, eu não vou te deixar, eu vou estar exatamente aqui com você. Olha o que diz Isaías. Isaías é lindo, capítulo 41, sobre esses mandar de Deus. 41 verso 10. Olha o que ele diz aqui, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Ele está mandando você se levantar, e Ele está prometendo que Ele vai sustentar você. Ah, pai, levantar como? Eu estou fraco. Se eu levantar eu já caio. Ei, levanta e eu sustento, eu te seguro.
Eu aguento a bucha com você. Você não vai passar vergonha sozinho. A gente vai junto. Vai ser um momento tenebroso, mas e aí? Você vai ficar parado aí onde você está? Eu estou te autorizando, sai desse barco. Você vai viver coisas incríveis. Então, assim, é como se ele dissesse: vamos comigo. Você pode. É fé. É Jesus falando assim: eu acredito em você. É exatamente por isso que eu estou te chamando. E aí às vezes eu vejo Jesus falando assim: ei, você acredita em mim quando eu falo que eu acredito em você? Ou você já desistiu de você mesmo? Você acredita em mim quando eu falo, vem, você pode. E eu acho isso muito lindo, porque isso mostra que a nossa fé, quando chega nesse estágio, não é uma fé infantilizada. Eu não poderia chamar de uma fé racional, parece que uma coisa não vai bater com a outra, mas assim, ficar o resto da vida gritando, Senhor, me salva, é muito infantil. Tem gente que está no seu momento infantil, está bebendo seu leite materno e continue gritando. E mesmo que a gente gritar em alguns momentos, Deus vai nos ouvir. Mas a gente não vai adultecer assim. Senhor, obrigado. Senhor, agora, obrigado. A gente não vai amadurecer, a gente não vai ficar adulto na fé desse jeito. E é quando Jesus virasse para mim, para você e dissesse assim: ei, eu estou cuidando de você faz tempo, tá? Mas você não sai do barco. Eu estou te chamando, vem. Você não sai do barco. Você não sai dessa vida que você está. Você não exerce a fé em você. Eu estou acreditando em você e estou te chamando. Agora você não acredita em você mesmo. Está na hora de às vezes a gente ter fé e sair desse barco que Jesus nos chama. Isso é fé amadurecida. Aliás, não é isso que a gente espera dos nossos filhos? A gente não espera isso deles? Ou seja, assim, a gente espera dos nossos filhos que quando eles tiverem problemas, eles gritem socorro. E a gente vai na hora estender a mão, claro, óbvio. A gente vai ajudar na hora. Filho, se tiver que pedir socorro, tá aqui, ó, papai, peça para mim, que eu vou estender a mão na hora para você. Eles esperam isso da gente, a gente também. Mas conforme os nossos filhos vão crescendo, a gente não espera que eles falem assim: papai, deixa comigo, se eu resolvo. Opa, amadureceu, adulteceu. Papai, e se eu resolvo? Pode deixar comigo, eu vou lá fazer. Aí imagina que seu filho fala assim: papai, deixa comigo, eu resolvo. Você fala, sei bem como você resolve. Só gera encrenca depois. Você quer que seu filho se sinta como? Incapaz? A hora que ele vai dar um passo que você queria que ele desse, que ele sinta impotente, que ele sinta sem valor? Eu vejo isso no Theo, quando a gente está em algum lugar, vai pagar a conta, ele fala assim: papai, não passa aproximação não, manda colocar o cartão, deixa que eu ponha a senha. Você consegue? Consigo. Então coloca a senha. Você ainda lembra a senha? Lembro. Ele vai lá, o dinheiro não sai dele, fica fácil, é só pôr a senha e tal. Ele vai lá e coloca a senha. Quando chega a encomenda lá em casa, a gente está chegando, o porteiro fala: tem que pegar a encomenda. Aí eu vou lá pegar, a gente tem que pegar a encomenda e assinar. Pegou, papai, deixa que eu assino. Aí ele vai lá, escreve o Theo dele ali. E ele olha para mim como que eu olhando para ele, dizendo assim: vai, Theo, eu acredito em você. Eu confio em você, pode pôr a senha. Eu sei que você consegue, pode exatamente assinar o seu nome aí. Isso ajuda-o a amadurecer, a adultecer daqui a uns anos. Isso ajuda ele a não ficar na infantilidade, que daqui a um tempo ele não vai poder mais. É o que Jesus faz conosco. Ele nos ama, Ele nos encoraja. Deus olha para nós dizendo assim: ei, você pode, eu acredito em você. Ou você acha que toda vez que você vai fazer algo, Jesus vai falar assim: sei bem que você vai mudar de vida mesmo, cansei disso já, cara. Estou vendo que você vai arrebentar a vida da sua família de novo. Quer deixar comigo? Quem que amadurece assim? Você fala: ei, você pode. Deu errado das outras vezes. Você não conseguiu restaurar o casamento das outras vezes. Você não conseguiu o emprego das outras vezes. Você não conseguiu passar na prova das outras vezes. Mas eu ainda confio em você. Vamos fazer isso junto? Vamos juntos alinhar isso aí, para que a gente mostre para o mundo o meu poder e minha bondade? Bora? Eu confio em você. Você tem fé em mim? Eu tenho fé que você ainda pode. É Jesus dizendo isso para mim e para você. E aí quero ler o último verso dessa manhã, em Salmo capítulo 33. Salmo 33, diz assim, verso 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para quê? Para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. É Deus, é Jesus falando assim para Pedro: vai, filho, pode vir. Tem onda, tem vento, mas pode ir.
Estou autorizando. E outra, eu confio em você, eu estou de olho em você, eu acredito em você. Bora, Pedro, pode vir. E aí Pedro começa a afundar exatamente quando nem ele mesmo confia nele. O livro Ciência do Bom Viver diz assim: Cristo nos chama a sair da incredulidade para a confiança. O eu deve ser subjugado. Não devemos olhar para o próprio eu, mas para Jesus. Enquanto estivermos confiando em nossa própria força, não seremos bem-sucedidos. Pedro não foi, eu e você também não seremos. Precisamos levantar os olhos para o Redentor, que é poderoso para salvar até o máximo todos os que a Ele se achegam. Logo que olhamos para Ele, Jesus, nós somos fortalecidos. Ao contemplarmos a sua beleza, o caráter é moldado segundo a semelhança divina. Senhor, eu vou sair desse barco porque eu confio em Ti. Aliás, esse barco está furado. Esse casamento está furado. Esse relacionamento entrou água demais já. Aliás, esse emprego também já virou uma barca furada. Estou precisando dessa força para falar, agora eu saio. Está na hora de eu consertar alguns erros e eu estou sem coragem. Muito obrigado que o Senhor ainda confia em mim, a despeito de todas as vezes que eu prometi e falhei. Obrigado, porque nem as pessoas que nós tanto amamos vão ter essa confiança em nós, mas obrigado que o Senhor tem. Agora, se o Senhor autorizar, se o Senhor abençoar, eu vou sair desse barco. O Senhor está autorizando, está abençoando, eu vou pular desse barco. E eu vou andar sobre as águas, pelo Teu poder, porque eu acredito no Senhor e estou vendo o quanto o Senhor acredita em mim também. Isso é fé amadurecida. Isso é parar de ficar, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Se pedir, Ele vai ajudar, mas falar, Senhor, bora. Como diz Romanos 8:28, vamos juntamente fazer as coisas acontecerem. Depende do Senhor, depende de eu querer e depende das minhas ações também. Bora fazer isso acontecer? Bora fazer acontecer. Aí eu deixo de acreditar num Deus manipulador. Eu deixo de acreditar num Deus que beneficia alguns sem critério ou motivos e não faz questão de beneficiar outros. Aí eu fico acreditando num Deus que fala assim, não, você não leu a Bíblia, por isso que eu deixei a bala alcançar a cabeça do seu filho de 3 anos, então a outra lá confia em mim, vai na igreja, por isso que não pegou. É um Deus muito manipulador. Senhor, vamos junto fazer essas coisas acontecerem. Então vamos orar a Deus, ter fé em Deus e amadurecer a nossa fé para que Ele continue cuidando de nós cada dia mais. E não tenha medo de sair do barco. Ele está mandando. Sentiu Ele mandar? Sai, que Ele vai te sustentar. Lembra o que Ele disse nos livros aqui do Velho Testamento? Levanta, sua luz vai resplandecer. Eu estou sem força, eu vou te sustentar. Bora, não dá para você se conformar com isso aqui mais não. Você tem potencial, vem comigo. E indo com Ele nós temos certeza de tudo que Deus vai fazer por nós. Nós vamos louvar a Deus agora sobre esse Deus que tem poder sobre a nossa vida. E sobre esse Deus que a gente vai falar, Senhor, eu estou sem força até para sair do barco. Tá, mas eu acredito, bem, se o Senhor acredita em mim, quer saber? Eu vou. Que eu cansei de duvidar de mim mesmo. Eu cansei de ver as pessoas duvidar. Eu vou então. Segura a sua mão e vou. Vamos louvar o nosso Deus e vamos sair desse barco. Vamos louvar juntos? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Amém. Vamos orar. Pai, a despeito do que aconteça em nossa vida, a gente quer confirmar em nosso coração que o Senhor continua sendo Deus. A gente não recebe tudo que quer, a gente nem recebe tudo que te pede, a gente talvez não sabe nem o que é o melhor para a nossa vida, a gente tem a dificuldade, a gente não tem uma fórmula exata para educar nossos filhos, para o nosso trabalho, para o casamento, muita coisa é incerta, por isso que nós nos apegamos na fé. Mas tem hora que, ó Pai, fica uma fé muito infantilizada e nós só ficamos te usando para os nossos momentos difíceis e mais nada. A gente quer adultecer nessa questão, ó Pai. E assim como nós acreditamos em Ti, que o Senhor pode, que o Senhor tem poder, a gente quer começar a acreditar que o Senhor acredita em nós também. Por isso que o Senhor está nos fazendo alguns chamados para estudar a Tua palavra, para aprender sobre Ti, para ter alguma missão em nosso coração, para restaurar um casamento, para entrar um novo emprego. A gente quer começar a acreditar em nós também. E a gente quer acreditar, ó Pai, que quando o Senhor autorizar e der a Tua bênção, a gente pode sair do barco, porque o Senhor vai nos levantar, mas o Senhor vai nos sustentar também. Então nos ajude, ó Pai. E como disse esse louvor, a nossa fé em Ti não é pelo que o Senhor faz por nós, é por quem o Senhor é. Porque tem hora que não vai fazer, tem hora que a cura não vai vir, tem hora que os problemas não serão resolvidos, mas nós continuamos acreditando que o Senhor é Deus. E junto contigo, ó Pai, a gente vai junto, alinhando as coisas, para que a gente esteja sempre ao Teu lado, para que quando Teu Filho Jesus voltar, nós possamos ser salvos e estar contigo para toda a eternidade. Então, cuida de nós, ó Pai, que a nossa fé amadureça a cada dia, que a nossa oração seja como a de Pedro: se o Senhor mandar, eu vou. Se o Senhor não está falando nada, eu é que não vou me atrever a sair desse lugar que eu estou. Então, ó Pai, que possamos Te ouvir de uma forma mais audível, que possamos Te sentir de uma forma mais clara para poder fazer a Tua vontade. E a gente sabe que para isso é só estando ao Teu lado, é amando a Tua palavra, é uma vida de oração, é amando e cuidando das pessoas que estão ao nosso lado. E isso é o que vai nos fazer ouvir de uma vez mais clara a Sua voz, que a gente quer fazer a Tua vontade. Do nosso jeito tem dado muito errado, a gente tem sido muito atrevido em algumas questões, e agora a gente só quer fazer aquilo que o Senhor autorizar, o Senhor abençoar. Então cuida de nós, nos abençoe e nos faça sentir que somos abençoados por Ti. É o nosso pedido essa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, Senhor.